Precisa fazer uma para vocês, o convite. Assim, a gente vai finalizando, agradecendo a todos, doutora Raquel, pela sua brilhante apresentação e a todos os debatedores. Agradeço muito e convidamos vocês a nossos próximos webinars de cardiogeriatria. Eu devolvo, então, a palavra ao nosso grande co-participador que nos ajudou, doutor Gerson Budvasser. Muito bem. Olha, antes de passar a palavra ao Rodrigo, não tem como não cumprimentar ao Departamento de Cardiogeriatria por esse caso brilhantemente conduzido, com esse sucesso terapêutico nesse paciente multicomplicado, né? Essa mulher multicomplicada, vocês estão de parabéns. E vamos voltar agora rapidamente ao eletrocardiograma. É um eletrocardiograma do idoso, e eu convido novamente o Rodrigo para fazer uma apresentação um pouco mais rápida para a gente poder encerrar no tempo correto. Rodrigo, por favor. O som, Rodrigo, você está sem som. Pronto, perdão. Agora, Bem, ok, vamos lá. agora ok. Vamos tentar fazer uma apresentação um pouco mais rápida. Então, notem que esse paciente, portanto, tinha um bloqueio divisional antero-superior esquerdo, um bloqueio de ramo direito, um bloqueio atrioventricular de segundo grau, um óbitos 1 e um paciente de 72 anos, médio, com lipotímia a esclarecer. Aqui, somente para mostrar os fatores do vetorcardiograma e das curiosidades vetorcardiográficas. Gostou do caso? E aqui nós observamos o holter desse paciente. Notem que a frequência máxima desse paciente é de 82 batimentos por minuto e a mínima de 25 batimentos por minuto, portanto, dando aqueles sinais de baixo fluxo cerebral. Notem os senhores que, em algum momento, esse paciente entra em um bloqueio atrioventricular total, né, onde nós observamos uma dissociação atrioventricular e, portanto, esse é um paciente de alto risco, sendo estabelecido, portanto, a possibilidade de implante de marca-passo. Notem que, quando nós falamos do sistema elétrico de condução e sim do nódulo atrioventricular, nós temos três características eletrofisiológicas: a porção átrio-ris, a porção nodal e a porção nodal-ris. Quando nós temos uma lesão infrarrisiana, nós geralmente temos o acometimento mais grave, com pior prognóstico e evolução consequente a um marca-passo. Quando esses pacientes têm acometimento já suprarrisiano, geralmente esses pacientes eles podem ser acompanhados em algum momento. Mostro para vocês também a complexidade do nódulo atrioventricular na sua porção átrio-ris, nodal e nodal-ris, onde nós temos na porção compacta fibras transversas entrelaçadas, dos quais promovem uma diminuição, portanto, na condução atrioventricular, com uma condução decremental e logo depois ganhando fibras longitudinais, aumentando a velocidade. No nosso caso, nós consideramos o bloqueio atrioventricular, portanto, de segundo grau, um óbitos 1, e claudicando também, né, entre ramo direito e ramo esquerdo, e fazendo o bloqueio atrioventricular total. E nesses pacientes, com essa faixa etária, nós devemos fazer a exclusão de algumas doenças, dentre elas a síndrome de Levi-Lenegre, que é considerada atualmente como uma entidade única, erroneamente. Então, existe muita dissociação de literatura, onde Levi é a doença do idoso e o Lenegre é a doença do jovem, e só coloco para os senhores a classificação, onde a doença de Levi é sim uma esclerose idiopática progressiva do esqueleto cardíaco, e a doença de Lenegre, portanto, uma alteração genética. Notem os senhores que a doença de Lenegre e Levi são as principais indicações para implante de marca-passo, com taxa de implantação de 0,15 por 1.000 habitantes por ano. Na América Latina, a principal causa é a doença de Chagas. E como eu havia dito aos senhores, as duas entidades são denominadas e agrupadas inadequadamente como uma única doença,
doença de Lévy-Lenegre, sendo, portanto, a doença de Lenegre uma condição genética. Condição genética essa que gera um estímulo decremental através do sistema elétrico de condução, podendo acometer não somente o nódulo atrioventricular, como o feixe de Rhis, ramo direito, ramo esquerdo, as fibras de Purkinje e as porções supraventriculares também. E notem os senhores que foram observadas mutações de perda de função do SCN5A, um gene associado principalmente à síndrome de Brugada, onde tem sido associadas as formas familiares de doença de condução cardíaca progressiva, referida como doença de Lenegre hereditária, doença primária do sistema de condução e bloqueio atrioventricular familiar, né? Então, notem que não somente as alterações dos genes SCN5A, como uma sobreposição, possível sobreposição de síndrome de Brugada, nós também temos mutações de perda de função do SCN1B, que também foram identificadas em pacientes com doença cardíaca progressiva que não apresentavam mutações do SCN5A. E outros genes acometidos, como o TRPM4 e GLPD1, também já foram relatados na literatura como alterações da degeneração do sistema elétrico de condução. Então, caracterizando nesse momento a doença de Lenegre. A doença de Lévy é aquela degeneração fibrosa do esqueleto fibroso e do tecido especializado de condução do idoso. No entanto, nós não conseguimos discernir muito bem entre uma e outra, portanto, englobando as duas em uma única condição. Então, nem todos os indivíduos com gene mutado manifestarão, naqueles que fazem os sintomas, a gravidade variam, a penetrância reduzida, expressividade variável, e existe uma herança autossômica recessiva e casos esporádicos foram ainda relatados como entidades raras. O tratamento certamente inclui o implante de marca-passo e, nesse caso, se sugere uma doença uma doença de Lévy e uma doença de Lenegre, mas não estabelecer como doença de Lévy-Lenegre. Muito obrigado, agradeço a todos a colaboração e deixo os meus votos de feliz aniversário ao meu pai e feliz aniversário de namoro à minha esposa, nos nossos 13 anos juntos, e o nosso presentinho, que é o Rafael. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite. Bom, olha que espetáculo. Que espetáculo, Rodrigo, que espetáculo de slides que você trouxe para a gente, né? Essa condição genética nessas doenças degenerativas que a gente está vendo. Só para lembrar, como a gente está falando em paciente de idoso, né? Paciente de terceira idade, lembrar que essas bradiarritmias e os BAVs não são incomuns, inclusive como causas de síncope. Pensar doença isquêmica do coração, tem que pensar, né? Que ela participa em mais ou menos 40% dos casos dos BAVs. Não esquecer que esses bloqueios também podem ser induzidos por uso de medicamento que o idoso faz. Beta-bloqueador, bloqueador do canal de cálcio, amiodarona, digital que o indivíduo pode fazer. Aumento do tônus vagal, hipersensibilidade do seio carotídeo, doenças infecciosas, inflamatórias, mas focalizando aquilo que você trouxe para a gente como uma causa primordial, com uma incidência em torno de 50% das doenças esclerosantes degenerativas do sistema de condução. É importante ainda lembrar, doutor Gerson, que também a síndrome do seio carotídeo e a doença do nódulo sinusal também têm sido constadas de formas genéticas. Então, a genética é um campo que tem cada vez mais ganhado um espaço na cardiologia. Então, vocês estão de prova agora porque que nós enaltecemos o Rodrigo
como nosso colaborador muito importante, trazendo realmente uma visão muito moderna dessas doenças degenerativas do coração. Então, pelo adiantado da hora, eu quero agradecer ao Departamento de Cardieriatria, essa mudança que nós tivemos que fazer, cumprimentar vocês, cumprimentar a todos, e eu acho, viu, que, não sei se o Ronaldo está aí, mas eu acho que a gente pode, então, encerrar essa nossa participação nesse webinar e